Unidade de trabalho, é pelo convite na casa. E escolhi esse tema, na verdade eu falo que escolhi, não porque eu venho já desde o ano passado, assim, atendendo às sugestões da minha mentora para estar divulgando determinados temas. E havia uma cobrança, assim, em relação a falar algum tema sobre a humanização da humanidade, de certo modo. E sempre, na minha cabeça, era um tema bastante difícil de ser colocado. E ela, não, vamos, mas por onde eu começo a falar esse tema? E ela dizia, começa pelo começo. Era a resposta que eu tinha, então eu relutei assim algumas vezes em estar, até quando a gente vai fazer um tema, né, a Bárbara sabe, é um desafio para a gente colocar, desenvolver um tema, encadear esse assunto de forma clara, de forma coerente, e que a gente consiga alcançar, né, que é fazer com quem está nos assistindo consiga captar e entender essa mensagem. Então era bastante desafiador e ela colocou, vamos falar, né, humanizar é preciso do instinto à razão. E pareceu bastante tema complexo. Eu falei, mas tá, por onde eu começo? Ela começa pelo começo. E aí, então, nós fomos lá, no começo. E também porque a importância de estar abordando a necessidade da humanização da humanidade. Dentro do que a gente está vendo hoje aí, né, nos noticiários, a nível global, as guerras, a desvalorização da vida do outro, de um modo geral, o acréscimo, o aumento da violência, o feminicídio e tantas situações onde hoje nós ligamos a televisão e presenciamos coisas, situações onde um ser humano trata o outro como se fosse uma coisa, desvalorizando a vida do outro, ou seja, negando, não aplicando ali aquela máxima do Cristo, né? Ama teu próximo como a ti mesmo, fazendo para o outro aquilo, né, que queira para si próprio. Então, por isso, havia a necessidade de estar abordando, para mim pelo menos houve, não vamos falar sobre isso, sobre a humanização. Então o começo para mim foi lá, foi buscar no Evangelho, né, uma passagem lá do Espírito Lázaro, no capítulo 11, no item 8, onde Lázaro diz, disse eu que no início o homem não tem senão instintos, e aquele, pois, em quem os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar em direção ao objetivo, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos. E para esclarecer essa fala de Lázaro aqui, no início o homem só tem instintos. No início o homem só tem instintos. Porque nós, hoje aqui, estamos, seres humanos, estagiando neste corpo, eu estou Bene, ele está Caio, ele está Celso, né? Está Bárbara, nós estamos temporariamente estagiando nesse corpo de carne. Mas lá no princípio da nossa criação, nós fomos todos criados simples e ignorantes, criados como o quê? Princípio inteligente, que percorremos uma trajetória evolutiva dentro dos vários reinos, mineral, vegetal, animal, até chegarmos aqui então, habitarmos o hominal. E ali então
esse princípio inteligente estagiando dentro dessa trajetória, nesses diversos reinos, no reino animal, onde ele se individualiza e aprende dentro desse estágio o instinto. Por isso que Lázaro coloca, no início, no princípio, o homem só tem instintos. Né? E para avançar em direção ao objetivo, e qual é o objetivo nosso? Nos tornarmos anjos, seres de luz. Depois da humanidade, nós vamos chegar à nossa angelitude. Né? Então, esse é o objetivo, desenvolvendo os sentimentos. E ali, então, no reino hominal, é que esse princípio inteligente, ele aprende e ele adquire a razão e a inteligência. Mas nós não vamos dar essa pinceladinha só aqui, tem nos livros, na obra básica, né? Nos estudos, como tudo isso se processa, a gente só vem aqui provocar, né? Para que se busque compreender melhor todo esse processo, essa trajetória do espírito, até chegarmos hoje no estágio onde nós estamos, onde nós estagiamos. E aí dentro do reino hominal nós temos, para alcançar essa evolução, né, do nosso sentimento, nós temos aí as várias oportunidades através da reencarnação, tá? E aí, eu gosto muito de ancorar as minhas falas, né, na doutrina. Então, a gente vai para falar sobre esse tema do instinto à razão. Lá na questão do Livro dos Espíritos, número 24, o espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa. Por isso que nós somos, a gente classifica como princípio inteligente. Espírito é sinônimo de inteligência, mas ambos se confundem. Lá na questão 76. Como podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo além do mundo material. E como há para nós a mesma coisa, espírito e inteligência, nós somos espírito e inteligência, se confundem como sendo a mesma coisa. E a inteligência, ela foi sempre um objeto de estudos da ciência. Né? E aí, o conceito mais aceito pela ciência, o que é inteligência? Um ser inteligente, vamos assim dizer. É aquele indivíduo que ele se destaca de alguma maneira, com algumas das suas habilidades, seus conhecimentos dentro, né, de diversas áreas. Então, não existe uma inteligência específica. Todo mundo é inteligente? Sim. Né? Não dá para definir o grau de um inteligente ou mais que tanto que hoje nem se faz mais aquele teste de QI, né, para classificar indivíduos que são inteligentes. Porque cada indivíduo tem a sua peculiaridade, tem as suas habilidades que se sobressaem de algum modo sobre outros. Né? Então, a teoria mais aceita sobre a inteligência é do estudioso pesquisador Howard Gardner, que ele define inteligências múltiplas. Nós não vamos falar de cada uma aqui, tá? Mas depois quem tiver oportunidade, curiosidade para pesquisar um pouco mais sobre isso, nós temos a inteligência lógico-matemática, as pessoas que têm mais facilidade, habilidade com números, né, nas exatas, linguística, espacial, musical, corporal, sinestésica, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Então, são diversas
características, categorias para se definir indivíduos inteligentes. São aqueles indivíduos dentro dessas diversas áreas que se destacam, que são considerados seres inteligentes. Tá? Mas aí então, como nós estamos falando de instinto e razão, a razão, ela é uma ferramenta, uma faculdade da inteligência. Razão ou racionalidade é a função específica dessa inteligência, é a faculdade de analisar, de organizar logicamente e deduzir conclusões. Ou seja, a razão, ela é ali como se fosse a charrete, a rédea da nossa vida. O instinto é independente da inteligência? Não precisamente, porque é uma espécie de inteligência não racional. E é por esse meio que todos os seres provêm suas necessidades. Então, o instinto, ele é independente da inteligência. E aí nós vamos entender um pouquinho, trazer aqui alguns episódios onde nós, como o animal age por instinto, né? Nós vemos aí, tem aí matérias disseminadas na mídia sobre uma cachorrinha vira-lata que vai enfrentar um pitbull para salvar uma criança. É uma atitude instintiva, onde ela se coloca em risco, lutando contra um pitbull para salvar uma criança. Se nós formos analisar aí, o animal ele age por instinto, porém, nessa ação, existe um planejamento, existe uma análise, vamos dizer assim, como ele coloca, da razão lógica daquilo que é necessário fazer. Um outro episódio, numa manada de búfalos, eles estavam fugindo de hienas que vinham atacar ali o bando. E nessa manada de búfalos, havia aqueles búfalos jovens, bebês. E havia sempre o líder lá puxando a manada, e também havia sempre aqueles búfalos mais velhos, mais lentos, no final do bando, correndo mais atrás. E o grupo de hienas se aproximando para atacar esses búfalos, onde então, de repente, o líder mais jovem, ele para, se vira e começa a correr em disparada a um daqueles mais búfalos, daquele búfalo mais velho, e se choca com ele. E esse búfalo mais velho cai. E aí então as hienas chegam e atacam esse búfalo mais velho, e o bando então tem tempo para fugir. Se nós formos avaliar esse raciocínio, vamos assim dizer, esse instinto, essa inteligência rudimentar desse animal, ele teve ali um planejamento, ele fez uma análise lógica. Se nós formos avaliar pelo ponto de vista da razão, o instinto é uma inteligência rudimentar, mas ele teve a capacidade ali de fazer toda essa análise em questões de segundo, parar, voltar, sacrificar um animal, aquele que já estava mais velho no final, para que todo o bando comece. Aquele animal que sai para caçar, ele está ali levado pelo seu instinto do quê? De sobrevivência. Mas por trás dessa ação dele, há todo um planejamento.
onde então ele fica à espreita da caça, ele se esconde, ele tem toda uma postura corporal, passos lentos, ele se agacha, ele se esconde e de repente ele se projeta para o bote, para o ataque. Então, se nós formos avaliar por trás de tudo isso, existe esse raciocínio lógico, esse planejamento, vamos assim dizer. Faz sentido? Né? E aí, então, quantos de nós, seres humanos, passamos por situações, cometemos atos, ações, e que de repente nos dizemos: não sei por que eu fiz isso, não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu agi dessa determinada forma. Quando nós vemos também na mídia aí todos esses episódios desumanos, onde aquele indivíduo pega a sua companheira dentro do elevador e dá 60 socos. Aqueles jovens que vão colocar fogo no morador de rua. Teve um outro episódio, uma jovem vai a uma festa, toma um pouquinho mais de álcool, se embriaga, para voltar para casa chama um aplicativo. Entra no carro, dá o endereço para o motorista, só que dentro do carro ela apaga. Não sei quem conseguiu ver isso também em matérias na mídia, reportagem. E chegando na casa da jovem, o motorista se vira, ela está apagada no banco de trás. Ele aperta a campainha da casa, não sai ninguém. Esse motorista simplesmente pega essa jovem, tira de dentro do carro, deixa ela encostada no poste, próximo à casa, ali inconsciente, e vai embora. Minutos depois, passa um outro indivíduo, um homem, que vem, pega essa jovem, coloca no ombro como se fosse uma coisa, como se fosse um saco de batatas. Põe no ombro, a leva para um galpão próximo e a estrupa e larga lá. Então, quando nós vemos esse tipo de atitudes, nós fazemos assim um paralelo entre o instinto do animal, que age por instinto, por pura sobrevivência, porém, há aí uma razão lógica, um raciocínio, que nós vemos esses indivíduos com esse comportamento e nos perguntamos por quê. Porque quando o indivíduo ou nós mesmos fazemos coisas, e olha, por que eu fiz isso, não sei por que eu fiz, porque são atitudes que não passam pela razão. Nós agimos por instinto. Essa ação não foi pensada, não foi planejada. Simplesmente deixou-se ser movido, elevado pelo instinto. Mas hoje nós já estamos no nível evolutivo onde a razão existe em nós. Nós recebemos essa razão lá atrás. No processo da nossa jornada evolutiva, onde nós passamos a estagiar no reino hominal, nos tornando seres humanos.
E aí na questão 74, para a gente entender por que isso acontece. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência. Quer dizer, precisar onde termina um e começa a outra? Não, porque frequentemente eles se confundem. Mas se podem muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. Não podemos precisar onde começa, onde termina o nosso instinto e começa a nossa inteligência, mas podemos definir pelos atos. Esses animais e esses homens, né, colocados ali num paralelo, como nós podemos definir ali? Onde estava a inteligência desses indivíduos? Usaram a razão? Não. Porém, por outro lado, nós vemos aí pessoas, entre aspas, heróis, né, que vão arriscar a própria vida para salvar outras pessoas. Né? Temos muitas ações boas que a mídia também não mostra. Muito bem sendo praticado na humanidade. Mas as coisas boas, as ações positivas, não dão ibope. E existe um agravante na disseminação do mal. Por quê? Porque tudo aquilo que passa pela nossa mente, dos nossos pensamentos, eles ganham massa, formas pensamentos, que vão aí poluir a psicosfera, né? E vão interferir e influenciar outras mentes, porque nós somos o que nós pensamos e a somatória das mentes que se afinizam à nossa maneira de pensar e de sentir. E muitas vezes se estamos com esses pensamentos mais inferiores, sentimentos negativos, nós vamos mais facilmente, pela lei de atração e afinidade, fazer essa somatória, muitas vezes influenciando as nossas atitudes. Perceba que quanto mais a mídia divulga casos, mais casos acontecem. Mais casos acontecem. Hoje a humanidade está desavisada, não estamos praticando aquela máxima do orar e vigiar os nossos pensamentos. Não estamos vigilantes em relação a que nós estamos pensando. E aí muitas das nossas ações, elas são instintivas por quê? Não estão passando pela nossa razão. Não estamos usando essa ferramenta para avaliar, para codificar as nossas emoções e aí então agimos por instinto. E como os espíritos colocam aqui, que não dá, né, para a gente assinalar onde termina o nosso instinto e começa a nossa inteligência, nós vamos procurar entender como funciona o nosso cérebro, como nós funcionamos. E é importante nós termos esse conhecimento de como nós funcionamos para que a gente use melhor todas as nossas faculdades. Para que a gente tome decisões melhores, mais conscientes,
E aí nós fomos pesquisar lá. Eu não vou entrar muito nessa área, porque é neurociência, mas depois que a gente tiver oportunidade, vai pesquisar um pouquinho mais sobre isso, sobre o cérebro trino, como funciona, como é o nosso cérebro. Por quê? Que não dá para definir um instinto, não dá para definir esse limite, porque o instinto e a razão, a inteligência, está aqui, faz parte de um todo. Faz parte da nossa configuração, vamos assim dizer. E se nós não soubermos como nós funcionamos, como o nosso cérebro funciona, nós vamos cometer esses atos instintivos. É mais ou menos, eu não sei vocês, mas eu sou péssima com tecnologia. Celular, você tem muitas funções ali, e esse adiante não sabe como funciona, não irrita. Eu não tenho muita facilidade com isso, então às vezes eu vou fazer as coisas e que abre uma coisa, aparece outra, né? E aí você está com pressa, o negócio não funciona. E você não sabe, para melhorar isso, esse meu estresse, o que eu preciso fazer? Aprender como ele funciona, não é? Para que eu aprenda a lidar com as funções novas que ele tem. Só que a gente às vezes não tem tempo para isso. Mas eu preciso saber como ele funciona para que cada vez que eu vá fazer, eu saiba como usar, não é isso? E nosso cérebro é a mesma coisa. Nós precisamos entender como é, qual a configuração, como ele funciona. Então, do instinto à razão, ou seja, do nosso instinto, a minha capacidade de pensar e discernir e decidir as minhas ações, está tudo aqui. Eu só preciso entender qual parte estou deixando dominar. Então, quando forem pesquisar, tá, o cérebro trino, coloquem aí como meta. Não vou entrar muito nessa questão aqui. Qual que é o nosso primeiro cérebro? Tá? Nós temos 3 cérebros. O primeiro cérebro é reptiliano, ou cérebro primitivo, que é ali... Ele é responsável pelas nossas funções vitais, funções de sobrevivência e reprodução. Ou seja, foi o primeiro cérebro ali dentro dessa trajetória evolutiva dos seres e formas que foram criados para que esse princípio inteligente viesse a estagiar na matéria. Um primeiro cérebro foi lá, era um cérebro primitivo. Por isso chama cérebro reptiliano, porque é o cérebro que ainda só os répteis possuem. Tá? Porque se você for jogar aí uma bolinha para um réptil, um crocodilo, por exemplo, ele não vai interagir com você. Não vai lá pegar a bolinha, né, e de volta e trazer para você. O que ele vem fazer? Ele vai querer comer as tuas pernas. Não é? Vai querer te devorar. Tá certo? Então, esse cérebro ainda é o reptiliano. E aí dentro, essa trajetória evolutiva, como o Lázaro coloca aqui, ó, do instinto, né? Qual é o objetivo? É desenvolver o sentimento. O que a espiritualidade fez? Foi lá, desenvolveu mais um cérebro, que é chamado esse cérebro do sistema límbico. Ou seja, que controla as emoções. É a sede das nossas emoções. E por último, que é o cérebro onde reside a razão, a inteligência, é o chamado neocórtex, o pré-frontal, que é a sede da nossa consciência, da inteligência, raciocínio, a nossa capacidade de discernir, está aqui. Então, mas como tudo isso se processou dentro da nossa trajetória de espírito, evoluindo na matéria e, ao mesmo tempo, evoluindo a matéria. Tá? Então, nós somos lá criados seres simples e ignorantes, que percorremos essas trajetórias estagiando dentro dos vários seres e formas de cada reino, até alcançarmos aí o nominal, o hominal. E essa modificação, que para o espírito evoluir, ele precisa
se ligar à matéria. E se ligando à matéria para evoluir, ele vem evoluindo a matéria. Né? Então, lá no princípio, esse cérebro reptiliano, ele foi lá. Quem tiver a oportunidade também de estar pesquisando essa parte, tá? A evolução anímica de Gabriel Delany, que essas modificações, esse rascunho, vamos assim dizer, de como seria esse novo corpo, essa nova forma, ela é desenhada no duplo etérico ou duplo fluídico, como o Gabriel Delany chama. Lá no plano espiritual. E aí, então, esse rascunho, essa forma, nova forma de como seria este novo corpo, e isso levam-se milhões e milhões de anos de experiências, de gerações, para que essas modificações venham de forma cada vez mais gradativa e evoluídas, oferecendo assim a esse espírito reencarnante, ser em aprendizado, possa estagiar por formas mais evoluídas, para que ele alcance o objetivo que é alcançar a sua angelitude. Então, todas essas modificações eram feitas desse duplo fluídico ou duplo etérico, que é um prolongamento do perispírito, e aí esse espírito, então, se ligando a esse novo corpo vem sendo formado de acordo com esse rascunho, com essa forma do duplo etérico. Tá fazendo sentido? Tá? Se não tiver ainda, vamos pegar ali a Gênesis, vamos pegar Gabriel Delany, Livro dos Espíritos, tá? E vamos entender melhor toda essa forma. Por que é necessário a gente estar falando isso? Para a gente entender como a gente funciona. Se nós estamos aqui numa casa espírita, de uma doutrina espírita, nós temos que ter essa convicção em nós. Não somos seres humanos aqui. Somos seres espirituais estagiando temporariamente nestes corpos de carne. Então, imagine todo o trabalho da espiritualidade responsável pela evolução dos seres e formas nos mundos, o trabalho que tiveram para desenvolver esse cérebro neocórtex, sede da razão, sede da inteligência, para que esse espírito em trajetória fosse estagiar nesse novo corpo, com esse novo cérebro, ele conseguisse desenvolver os sentimentos, ele olhasse para o outro e visse nele um semelhante, um igual seu. E aí por isso que o Espírito coloca que quando nós só conseguimos definir os atos do instinto e da razão, são aí pelos atos. Então, porque a humanidade está deixando de pensar, estamos deixando de pensar, de avaliar, raciocinar aí com essa nova ferramenta que nós temos. Não estamos avaliando os nossos sentimentos. Não estamos avaliando as nossas palavras, as nossas ações. Por que nós agimos por impulso e só depois vamos, então, nossa, por que eu fiz? Estamos sendo movidos pela nossa raiva, pelo egoísmo, pelo comodismo, pelo imediatismo, por todos os ismos negativos que a humanidade, estamos aí vendo deixar.
toma conta de nós. E é por isso que existe a necessidade primordial de olharmos para nós mesmos, né? Da nossa capacidade de pensar, avaliar as nossas emoções, se fazer uma pergunta: por que eu estou sentindo isso? De onde veio? Será que eu consigo controlar? Será que eu posso dar vazão a esse meu instinto? E aí a gente tem ainda uns agravantes agora, né? Quando nós não estamos conseguindo avaliar, entender, raciocinar as nossas ações, estamos delegando muitas coisas da nossa vida, do nosso crescimento, do nosso aprendizado ao quê? Inteligência artificial. Né? Não estamos lidando com a nossa própria, nós estamos desenvolvendo a nossa, estamos delegando, porque uma coisa é fato, nós espíritos em evolução e aprendizado, nós só vamos crescer e evoluir enquanto vivenciamos todas as nossas experiências. Nós temos que vivenciar. E através dessa vivência, trazer um olhar para dentro de si e entender e raciocinar através da razão o que essa experiência, o que essa vivência está mudando em mim. O que ela pode acrescentar na minha vida para que eu possa ser um ser humano melhor. Se estamos aqui numa doutrina que a proposta dela é promover o nosso crescimento moral. Mas o que é isso na prática? O que é moral? Moral é só um conjunto de regras e normas que rege um país, uma nação, um grupo, um povo. É aquilo que define o que é certo e o que é errado para um conjunto. Mas aí então entra o quê? Que define, que diferencia? É a ética. A ética é a visão pessoal, individual. É o entendimento, é a percepção como cada indivíduo observa, aprende e aplica essas regras morais. Só que para quê? Nós, de forma ética, mas humana, nós vamos conseguir aplicar esses códigos morais. Nós precisamos passar pelo nosso processo da evangelização, da nossa cristianização. O que é isso? É trazer o Cristo para dentro de nós. Trazer o Evangelho de Jesus para a nossa vida, pautando as nossas ações. Será que esses seres, dentro das múltiplas inteligências que Howard Gardner coloca aí, será que esse coreógrafo que é ali, expert na sua habilidade corporal, na dança, será que ele age de forma ética com aquele outro companheiro em aprendizado? Será que esse matemático trata de forma humana aqueles que estão ali abaixo dele? Então perceba que ser inteligente e ter moral está ali, né? E ter moral. Nós podemos ser instruídos, ter conhecimentos, mas a inteligência e a instrução, né? Nós estamos vendo aí hoje quantos indivíduos inteligentes aplicando golpes para
Esqueci a palavra. Isso, obrigado. Para tirar vantagem de outras pessoas. Usando a inteligência para fazer o mal. Não é? Então, a inteligência moral está ali, ó. Existe um abismo. Por isso a necessidade de nós aqui, pelo menos, né? Cada um que consiga trazer essa capacidade de se observar, Espera ela fechar a porta ali. Aí, obrigado. De trazer esse olhar mais humano para os nossos semelhantes. Hermance Dufour tem lá no livro Prazer de Viver o título Humanização, uma proposta de educação emocional. Quem também tiver aí quiser dar o livro, tá? É bem interessante. Ela traz algumas colocações que eu transcrevi aqui. Humanizar é promover-se à condição de administrador ativo dos valores superiores que se encontram adormecidos no cosmo interior. É vencer esse automatismo que os impede de colocar a inteligência a serviço do crescimento integral. É utilizar a informação para efetuar a transformação. Olha que interessante essa frase. Utilizar a informação para promover a transformação, ou seja, o que é isso? Tudo aquilo que nós vamos aprender, tudo aquilo que nós vamos nos instruir dentro da doutrina, dentro do Evangelho de Jesus, dentro das leis civis, que possam promover em nós essa transformação, nos tornar mais humanos. Porque o que estamos vendo é o oposto. Nós estamos usando essas informações, todo o conhecimento que nós temos para o quê? Prejudicar os nossos semelhantes. Humanizar é sentir o outro e perceber o que ele sente. É estar em relação educativa com o próximo. Desenvolver a empatia. Nos colocarmos no lugar do outro. Tentar entender, tentar sentir o que ele está sentindo. Eu posso me perguntar antes de uma agressão, nossa, e se eu fizer isso para mim, o que eu vou sentir? Como é que eu vou me sentir se alguém vem e faz aquilo que eu estou tentando fazer? Humanizar é focar no coração, é temperar nossa convivência com emoções de alegria e gratidão. Dando encanto e luz aos nossos momentos uns com os outros ante os lances da vida. Dando encanto e luz nos momentos uns com os outros. O que é isso? Fortalecer as nossas relações humanas. Estreitar os nossos laços afetivos reais. As pessoas hoje estão muito distantes, muito frias, vivendo vidas virtuais. Cada um está no seu cantinho. É fortalecer esses laços na família, com os amigos. É ser aquilo que Jesus diz, né? A luz onde quer que nós estejamos. Tornar o nosso humano, o nosso amor, a nossa fraternidade, a nossa humanidade. E uma frase de Emmanuel, para encerrar aqui. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade e a humanidade em
angelitude. Percebam que essa frase de Emmanuel, ela encerra toda essa trajetória nossa de espírito em evolução. Transformarás a irracionalidade. Lá no princípio, éramos seres irracionais, agindo, estagiando ali, aprendendo o instinto. Irracionalidade em inteligência. No reino nominal, aprendendo a inteligência. E a inteligência, usando essa capacidade, essa ferramenta que Deus deu a cada um de nós, nossa inteligência, nossa razão, nosso livre-arbítrio em humanidade. Para que, enquanto seres humanos, dia a dia, tentando ser melhor, tentando errar menos, nós vamos errar? Vamos. Nós somos falhos. Estamos ainda em construção. Estamos ainda em construção. Mas se com boa vontade, com discernimento, nós vamos, com essa decisão, vamos assim dizer, porque é uma decisão que a gente toma a cada dia, querer ser melhor. Vamos errar. Mas, com essa decisão de ser melhor a cada dia, nós vamos tentar consertar os nossos erros, não repetir mais. Vamos perdoar. Vamos nos perdoar. E assim, dia a dia, a cada dia, se construindo um tijolinho a mais na nossa jornada evolutiva até alcançarmos a angelitude, que é o nosso objetivo, nos tornarmos anjos. É difícil? É complicado? O que é uma coisa complicada? O que é uma coisa fácil? A Nete Guimarães, eu gosto dela, traz esse questionamento. Ela fala, o que é uma coisa fácil? Uma coisa fácil é uma coisa que não te dá trabalho para fazer. Né? Você consegue ali, vai rapidinho, uma coisa fácil, você faz, você não tem que pensar muito para fazer. Mas o que é uma coisa complicada, como nós dizemos, mudar é complicado, fazer reforma íntima é complicado. O que é uma coisa complicada? Uma coisa complicada, segundo o conceito dela, eu acho muito válido, uma coisa complicada é simplesmente uma coisa que precisa passar por algumas etapas até ser concluída. Concordam? Tá? Então, a partir do momento que eu acho complicado fazer uma mudança, uma reforma íntima em mim, é complicado? É difícil? Não. O que vai exigir de mim algumas etapas. Quais etapas eu preciso para fazer uma reforma íntima? Primeira delas, eu preciso trazer o olhar para mim mesma, certo? Não é? Eu preciso passar e me observar. Observar as minhas emoções, as minhas atitudes. Segunda etapa, eu preciso me instruir. Eu preciso procurar. Se não uma casa, eu posso conseguir fazer isso. Existem, né? Nós estamos numa casa que oferece esse trabalho. Uma doutrina que oferece isso. Então nós vamos fazer o quê? Vamos aprender, vamos estudar. Né? Como funciona? Estamos aprendendo já como nós funcionamos, como o nosso cérebro funciona, como as minhas emoções se processam em mim. E aí, eu vou buscar conhecer o Evangelho de Jesus. Né? Vou conhecer o Evangelho de Jesus. Ali é uma base. Eu falo que o Sermão da Montanha, os 10 mandamentos, são ali os primeiros códigos de conduta que foram ditados para ditar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Né? A gente precisa aprender a conhecer. E conhecendo, e aprendendo, e entendendo,
Só que a gente tem uma questão também do verbo entender e do verbo compreender. Eu gosto de sempre trazer isso. O que é o verbo entender? Eu estou lendo aqui, eu tenho uma ideia clara, estou entendendo, eu estou aprendendo isso. Eu estou ouvindo alguém falar. Só que muitas vezes eu estou ouvindo alguém falar, eu estou tendo essa ideia clara, muitas vezes essa ideia passa pelo ouvido, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas o verbo compreender, o Evangelho está carregado dele. Compreender, o que é isso? É alcançar com a inteligência. Uma definição do dicionário. O verbo compreender é alcançar com a inteligência. Né? Conter em si, essas definições do verbo compreender. Alcançar com a inteligência. Conter em si. E isso vem ali. Tá? Então eu aprendi. Eu entendi, eu estudei, mas o que eu fiz? Alcançar com a minha inteligência, eu preciso usar a minha razão, eu preciso usar o meu discernimento, a minha capacidade de raciocínio, a minha capacidade de decisão e planejamento. E conter em si o que é? Trazer para dentro de nós todo esse conhecimento, todas essas informações que serão, como a irmã se diz, utilizadas para a nossa transformação. De dentro para fora. Mas para que eu me transforme, para que eu me torne mais humano, tudo isso tem que estar contido em mim. Faltando as minhas ações, faltando as minhas decisões, para que eu não permita de forma racional, ser movida pelo meu cérebro primitivo, agindo por instinto. Então, tudo vai passar pela nossa razão. Por isso, humanização do instinto à razão. Era essa a nossa mensagem de hoje. Espero ter contribuído. Nós aqui agradecemos